Olá, gente, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa aula, certo? Nessa quinta-feira, né? Hoje infelizmente tive uma falha técnica aqui, meu dispositivo não está conseguindo ativar o captor de imagens, certo? Então, infelizmente nessa aula não vai ser possível aparecer meu rostinho aí na telinha, mas dá certo através do áudio e das explicações, tá certo? Já estou aqui providenciando outro dispositivo para no próximo vídeo da sequência já tá aparecendo a imagenzinha, né? Infelizmente imprevistos acontecem, mas a gente tem que dar continuidade, né? Hoje nossa última aula, amanhã será a última aula do curso com a professora Leolina e hoje a última aula minha como instrutor de vocês, tudo bem? Então, o tema, espero que vocês compreendam, né? Essa questão dessa falha, infelizmente acontece, tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição, só mandar a perguntinha por e-mail que eu respondo imediatamente. E acredito que vocês não vão ser prejudicados por causa que não vai aparecer o rostinho, tudo bem? Então, o tema da nossa aula de hoje é controle de doenças 2, que é continuando a de ontem, né? Ontem foi controle de doenças 1 e hoje controle de doenças 2. Onde a gente vai falar um pouquinho sobre o controle da leishmaniose e da malária. A malária será no vídeo seguinte, que eu estou aqui tentando organizar o dispositivo, outro dispositivo para poder gravar com o rostinho, tudo bem? Então vamos dar início aqui à nossa aula, falando da leishmaniose, certo? Que a leishmaniose, elas representam um conjunto de enfermidades diferentes entre si, que podem comprometer pele, mucosas e vísceras, dependendo da espécie do parasita e da resposta imune do hospedeiro. Leandro, por que você está dizendo leishmaniosos? Você está tratando a patologia no plural. Porque, gente, são duas modalidades, são dois tipos, tá certo? Então, as leishmanioses, elas vão ser caracterizadas, classificadas em dois grupos, a leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar, certo? Ambas são consideradas zoonoses. Por que elas são consideradas zoonóticas? Porque ela afeta outros animais que não o homem. Ou seja, além do homem, ela também vai afetar, vai envolver outros animais, tá certo? A gente vai ver mais na frente que é transmitida através do mosquito, certo? Então, por isso que ela é considerada uma zoonose. Por quê? Porque ela afeta outros animais que não seja o homem, tá certo? E envolvendo a picada, envolvendo a transmissão, a passagem de parasitas para o homem, certo? Então ela vai ser, né, como eu já falei, uma doença infecciosa, ela não é não contagiosa. E ela vai ser causada por um protozoário do gênero Leishmania, tá certo? E ela vai acometer na sua primeira modalidade, na sua primeira classificação, na sua primeira categoria, ela vai envolver a pele e as mucosas, né? No caso da leishmaniose tegumentar. E a visceral, como o próprio nome já diz, ela vai atingir, afetar principalmente as mucosas, não as vísceras, perdão. Então, vejam, gente, que o que é a importância da gente estar estudando esse tema, né? Por causa dos números alarmantes, né? 1,5 milhão de casos por ano. Então a gente vê o que é uma imensidade, é um número, uma estatística significativa, né? E ela está presente em 76% dos casos
acontecem em países subdesenvolvidos. Então a gente vê aí nessa questão aqui dessa estatística, né, da maior parte ser em países subdesenvolvidos, a gente pode imaginar o quê? A questão dos fatores, né, que a gente vem sempre vendo, dos fatores que envolvem as causas da doença, né, as condições em que o sujeito está inserido. Então vejam aí a estatística significativa da questão dos países subdesenvolvidos, né, e a gente associa aos aspectos dos fatores causais de doenças, né? Aquele pensamento de que o local onde o sujeito está inserido vai dizer muito sobre a sua saúde, sobre os aspectos, sobre as possibilidades de adquirir ou não uma determinada patologia, tá certo? Então, só uns dadozinhos para vocês entenderem, né, aqui verem, né, a questão da classificação da leishmaniose, que ela vai ser tegumentar e visceral. A tegumentar ela vai envolver pele e anexos, e a visceral ela vai envolver as vísceras, como o próprio nome já diz. Então, não tem complicação. Se na atividade eu perguntar como são classificadas as leishmanioses, vocês vão saber explicar, né, que vai ser a tegumentar e a visceral, certo? Elas também, gente, podem, a leishmaniose tegumentar, que a gente vai ver agora, primeiro a gente vai ver a tegumentar e posteriormente a gente vai ver a visceral, tá certo? Então, a leishmaniose tegumentar, ela é uma doença infecciosa, não contagiosa, né, causada por protozoário de transmissão vetorial que acomete pele e mucosas, como eu já falei anteriormente, né? Também falei para vocês que vai ser uma infecção zoonótica que afeta outros animais, né, além do homem. Então, está envolvido, então aí vai ser repassada para o homem através do mosquito, que vai ter animais como reservatório, tá certo? Então, ela, né, apresenta uma doença como uma doença cutânea, que também ela pode ser chamada como úlcera de Bauru, nariz de tapi, botão do Oriente, tá certo? Então aí as nomenclaturas que sempre elas vão ser nomeadas de acordo com as regiões, né? Cada região vai ser chamada de alguma nomenclatura diferente, né? Mas o nome científico, o nome utilizado nas literaturas vai ser a leishmaniose tegumentar. E um fato interessante é que a questão dessa nomenclatura aí, úlcera de Bauru, é porque no passado, né, no Brasil, quando estava vendo a construção de uma estrada de ferro, de uma ferrovia que ligava São Paulo e Bauru, né, que é uma estrada, uma rodovia, uma ferrovia próximo da Bolívia. Então, naquela época, muitos trabalhadores adquiriram a doença, certo? Aí ela passou a ser chamada nessa localidade de úlcera de Bauru, tá certo? Então, aqui uns pontozinhos importantes para vocês conseguirem entender, compreender, né? Um fato interessante para vocês também conseguirem identificar que não é uma doença nova, que não é algo novo, que é algo que já existe desde muito tempo, né? Estudos apontam que elas existem no século I depois de Cristo, então ela já vem de muito tempo, né? De muito tempo. Então, somente no século XVI foi que ela foi identificada como uma doença. Por quê? Que a gente viu no comecinho, a gente viu que antes, a gente viu em outras aulas, que antes as doenças, elas eram consideradas como castigos, né? Então,
A partir do século XVI, foi no século XVI que ela passou a ser vista não como um castigo, que ela passou a ter um respaldo científico. Por quê? Porque houve, né, foi descoberto, né, condições clínicas e descobriram que era causado pelo mosquito, né, pelo flebotomínio, que a gente vai ver mais na frente. Então, o agente etiológico, gente, vai ser o quê? Protozoários do gene Leishmania, por isso que tem a questão do nome Leishmaniose, justamente por causa desses protozoários, tá certo? Então, Leishmania amazonensis, Leishmania guianensis e Leishmania brasiliensis, tá certo? Esses tipos, esses nomezinhos assim estranhos, são as categorias de protozoários, né? Esses dois primeiros, amazonenses e os guianenses, eles são mais presentes na região norte do país. E os brasilienses, eles vão ser, ela vai ser, vai aparecer, vai fazer parte dos outros estados brasileiros, tá certo? Então, na região Amazônia, né, como o próprio nome já diz, então vai ter a presença mais significativa de protozoários do gênero amazonensis, tá certo? Então, não, Leandro, só existem esses 3? Não, gente, são vários outros grupos. No Brasil, foram identificados 7 espécies, tá certo? Lembrando que esses nomes que estão em parênteses vão ser subgêneros, tá certo? Que não cabe a gente trabalhar essa questão de gêneros e subgênero para poder o tema não ficar tão extenso. O importante é vocês saberem que são reconhecidas, nas Américas são reconhecidas 11 espécies de leishmanias que causam a doença humana, certo? Porém, as 3 mais importantes que se enquadram no nosso território são essas 3 aí, né? Como eu falei anteriormente, as amazonenses e as guianenses, elas estão mais presentes na região norte, e a brasiliense estão mais presentes, estão distribuídas nas outras localidades, nos outros estados do país, certo? Então, os hospedeiros e reservatórios, gente. Então, os reservatórios vão ser o quê? O local onde os parasitas eles vão ficar alojados, né? E como o próprio nome já diz, reservatório vai ser o local onde o parasita vai ficar. Lembre, quer dizer que o parasita ele vai se criar ali dentro dos reservatórios. Como é que vai ser essa questão dos hospedeiros? O parasita vai se criar ali, vai nascer ali, vai surgir dentro das estruturas de um animal silvestre, de um animal doméstico. Como é isso? Não, eles já vão estar infectados, tá certo? Eles já vão portar o parasita que vai ser transportado pelo mosquito, tudo certo? Então, os reservatórios ou hospedeiros, gente, são divididos em 2 subcategorias, em 2 grupos, né? De animais silvestres e animais domésticos, tudo bem? Então, os hospedeiros da categoria de animais silvestres são roedores, marsupiais. O que vai ser esses marsupiais? Vão ser os cangurus, os gambás, os coalas, certo? Desdentados e canídeos silvestres, certo? E os domésticos vão ser o quê? Canídeos, como o próprio nome diz, vão ser os cachorros, os gatos e também equídeos, que vão ser cavalos, essas espécies. Lembrando que os felídeos e os equídeos eles vão estar presentes, eles vão ser reservatórios, né, em últimas circunstâncias. Os mais comuns vão ser os canídeos, que vão ser, no caso, os cachorros, tá certo? Então,
a interação do reservatório parasito é considerada também, gente, um sistema complexo. Por quê? Porque vocês vão identificar daqui a pouco que não vai ser uma coisa simples. Então acontece todo um processo entre a interação entre o reservatório e o parasita. Então não é algo que já vai, como eu falei anteriormente, não é algo que já vai surgir, não é algo que a raposa, um canguru, um roedor, não é algo que eles já vão nascer com eles, tá certo? Então vai ter um processo, eles vão ser o reservatório, vai ter o vetor que a gente vai ver, tá certo? Então aqui só para vocês terem conhecimentozinho dos reservatórios ou hospedeiros, né, que é onde o parasita fica para poder ser transmitidos, ser carregados, levados para o homem, por exemplo. Então, os vetores da leishmaniose tegmentar americana são insetos denominados flebotomíneos. Então, os flebotomíneos são os vetores, são o mosquito que faz o transporte do parasita para os hospedeiros ou vetores, tá certo? Então, eles pertencem à ordem da Diptera, família da Piscodidae, da subfamília Flebotominae e do gênero Lutzomyla. São assim informações que eu trago para vocês, só que não tem tanta importância, né? O importante é vocês saberem o quê? Porque os vetores vão ser esses insetos chamados flebotomíneos, né? Também pode ser conhecido como mosquito palha, tatuquira ou birigui, tá certo? Lembrando que somente a fêmea ela é capaz de estarem fazendo o vetor, tá certo? Através da picada da fêmea que os insetos flebotomíneos das diferentes espécies elas vão ser transportadas, né? E lembrando que também tem essa nomenclatura, dependendo da região, que ela pode ser chamada de mosquito palha, tatuquira ou birigui. E são as fêmeas, porque elas se alimentam do sangue. E quando elas vão se alimentar do sangue, elas acabam depositando o parasita, tá certo? No hospedeiro, no homem, tá certo? Então, o período de incubação no homem é em média de 2 meses, podendo apresentar períodos mais curtos, 2 semanas. Então, a questão do desenvolvimento, do aparecimento de sintomas, do aparecimento de problemas causados pelo parasita quando depositado, né? Também pode ser por períodos mais longos, 2 anos. Com relação ao período de transmissibilidade, por quanto tempo pode estar acontecendo essa transmissão, aí é um fato desconhecido. Os estudos eles não mostram ainda, eles não identificaram, né, quanto tempo o período de transmissibilidade, né? E que vocês compreendam que a transmissão não é de homem para homem, tá certo? Vai ter o vetor, que vai ser o mosquito palha, né, o flebotomínio, a fêmea, que vai estar fazendo o transporte do parasita, tá certo? Então, a transmissão se dá pelo vetor, né, que adquire o parasita ao picar o reservatório, transmitido para o homem. Então, o mosquito vai no reservatório, que pode ser, no caso, no cachorro, e ele vai, quando ele picar, ele vai adquirir uma das formas do parasita,
E aí ele vai estar levando, quando picar o homem, vai estar fazendo a transferência do parasita para o homem, tá certo? Então vejam que é algo complexo, né? Vejam que vai ter questão de hospedeiro, vai ter a questão de vetor, e o vetor a gente viu agora que vai ser a fêmea, né? O flebotomínio, que a gente também pode chamar de mosquito palha. Leandro, mas está tão repetitivo, que é para poder ficar mais simples de vocês compreender, né? Eu poderia ter iniciado a aula falando somente da parte da estratégia de prevenção, mas aí, para poder chegar na prevenção, é bom a gente ter uma noçãozinha, né? É uma breve revisão que eu acredito que vocês já tenham estudado quando foram fazer a prova teórica, né? Isso para o concurso. Então vocês já têm um conhecimento. Então por isso que a gente vê só por cima, só pontos específicos, tá certo? Espero que vocês estejam conseguindo compreender, que esteja sendo claro para poder vocês ficarem mais atentos. Então aqui eu trouxe um ciclo de vida, eu acho até que eu coloquei uma imagem um pouco complexa, né, que com muitas coisas, muitas imagens, né, a questão da transformação, da conversão do parasita dentro do mosquito, dentro do homem, tá certo? Então assim, o flebotomínio, ao sugar o sangue, injeta as formas promastigotas através da picada. Então, essas formas de parasitas promastigotas, ela já vai estar presente, né? Ela já vai estar presente na saliva do flebotomínio, né? Que no caso vai ser esse flebotomínio, vai ser o mosquito, que vai ser responsável pela transmissão, pelo transporte do parasita. Então, as promastigotas são fagocitadas por macrófagos, né, que vão ser o quê? Células de defesa do corpo. E essas promastigotas, elas transformam-se em amastigotas dentro dos macrófagos. As amastigotas multiplicam-se em várias células dos tecidos, incluindo os macrófagos, até romperem. Então vai acontecer uma divisão dentro do macrófago, uma multiplicação dessas amastigotas, vão estar multiplicando, e o que vai acontecer? O macrófago ele vai ficar tão cheio de amastigotas que vai acontecer o quê? O rompimento. Então vai haver aqui o rompimento e o que vai se espalhar, né? Macrófagos com amastigotas e também amastigotas vai estar espalhados na corrente sanguínea, fazendo a invasão celular, tá certo? Então, ao sugar o sangue, o mosquito, né, ao sugar o sangue, ingere macrófagos infectados com a forma amastigotas, ou seja, a circulação do homem, né, vai estar com a presença de macrófagos. Então, quando o mosquito ele vai ingerir o sangue, então ele já vai haver o que? A ingestão de parasitas com as formas amastigotas. Então as amastigotas multiplicam-se até romper a célula e as amastigotas transformam-se em promastigotas no intestino do vetor, sofrem divisão binária e migram para a probóscide. Então o que acontece? No homem, o estágio vai ser diferente do estágio do mosquito, tá certo? No homem, a forma que vai ser inoculada, que vai ser injetada, vai ser a forma promastigota do parasita. Então vai haver o quê? Todo um processo, as promastigotas no homem, ela vai ser convertidas
em amastigotas, que vão preencher o mastócito, que são o macrófago, que são células de defesa. Quando esse macrófago está completamente cheio de amastigotas devido às multiplicações celular que vai acontecer, então vai se romper e as amastigotas elas vão ser depositadas na circulação. Quando o mosquito, o flebotomínio, ele suga o sangue, então ele vai estar inoculando o que? As formas amastigotas. Então, quando ele colocar a forma amastigota, o processo no mosquito já vai ser o que? Diferente. Aquela mastigota, ela já vai ser convertida em promastigotas. E aí vai ser transmitida para outros. E aí vai reiniciar o processo de transmissão. Tá certo? Então, só para vocês entenderem, né? Vai acontecer o repasse sanguíneo em um hospedeiro infectado, né? Através das fêmeas de flebotomínios. Tá certo? Então, elas vai haver aquela divisão, né, dentro dela, e vai ficar as formas promastigotas, que vai ser a forma infectante para o homem. Tá certo? Então, quando a fêmea ela vai se alimentar no homem, ela vai liberar a forma, só revisando novamente, a fêmea do flebotomínio vai se alimentar, então ela vai sugar o sangue do homem. Então, quando ela suga, ela já vai injetar a forma promastigota, tá certo? Essa forma promastigota, ela vai ser injetada, vai acontecer todo esse processo, e quando essas promastigotas, elas vão se converter em amastigotas, que são modalidade de parasitas, vão se multiplicar dentro dos macrófagos, que esse macrófago vai ficar totalmente cheio e vai romper. É como se fosse uma bolsa cheia que vai estourar, uma bola cheia de água que estourou. Quando estoura uma bola cheia de água, sai água para todo canto. Então, imagina que seja assim. Quando o macrófago está totalmente cheio, tá certo? Então, ele vai se romper e a corrente vai ficar com a presença de muitos amastigotas. Tá certo? Esses amastigotas, elas vão migrar para determinados locais do corpo do homem, tá certo? Então, eles vão migrar para o sistema retículo endotelial, fígado, baço, medula óssea, linfonodos, tá certo? Então, quando há como é que eu posso dizer? Quando há a presença, né, desses parasitas dentro do corpo, começa a aparecer, né, os sintomas, né? Então, por isso que um dos sintomas, como ele vai, quando cai na circulação, vai migrar para o fígado, para o baço, então acontece o quê? Quando a gente for ver nos sinais, quando a gente for ver na outra modalidade, a gente vai ver o quê? Que na outra modalidade de leishmaniose, na visceral, vai acontecer justamente, né, o aumento do baço, o aumento do fígado, justamente por causa da presença desses parasitas no corpo. Então, vocês entendam que vai ser estágio diferente, tanto no homem como o estágio do mosquito, tá certo? Estão entendendo, gente? Lembrando, gente, que esse estágio que eu falei é para vocês conseguirem identificar, né? Esse que eu falei agora, aqui, foi o estágio da leishmaniose visceral, tá certo? Falei assim com mais detalhes, que eu entrei na questão do fígado, mas na leishmaniose tegumentar, os sintomas, as sintomatologias, ela vai ser diferente, tá certo? Então, as manifestações clínicas da leishmaniose tegumentar vai ser o quê?
as lesões na pele e ou nas mucosas. Então, pode ser lesões únicas ou pode ser lesões múltiplas. Podem ser lesões pequenas, como também pode ser lesões amplas. Certo? Então, essas úlceras, né, essas lesões, elas vão estar presentes, né, em todos os locais do corpo, vão estar presentes no corpo. E quando estão presentes no nariz, elas vão causar o que? Obstrução nasal, entupimento do nariz, presença de sangue, né, hemorragia, então vai causar um sangramento nasal, vai causar também o que? Coriza, que vão ser a presença de líquido escorrendo pelo nariz, também o que? Crostas, né, que está relacionada à obstrução, né, ao entupimento do nariz. Então, essas lesões, elas trazem um prejuízo significativo para o paciente, para a pessoa que esteja apresentando a sintomatologia. Por quê? Porque além de ser um problema clínico, o paciente ele ainda vai ter que lidar com o quê? Com a deformação. Porque vejam que são feridas, são lesões feias, lesões que vai comprometer. Então, essas lesões, a presença dessas lesões também vão causar o quê? O comprometimento, né, da aceitação, o comprometimento pessoal do paciente, que pode viver episódios de preconceito, que pode viver episódios de serem, como é que eu posso dizer, excluídos, episódios de exclusão. Ele mesmo pode estar se sentindo excluído, pode não aceitar tratamento, né? E vejam que são feios, são feridas, são lesões feias. E lembrando que essas lesões, gente, elas podem ser dolorosas ou não, né? Na garganta, quando elas atingem a garganta, quando essas lesões estão presentes na garganta, pode ocasionar o quê? Odinofagia, que vai ser a inflamação na garganta, dor ao engolir, então a pessoa ela não vai conseguir se alimentar direito por causa dessa dor de garganta, dessa consequência, né, dessas lesões, rouquidão, tosse. E em casos mais graves, gente, ela pode causar o quê, né? Insuficiência respiratória. Por quê? Por causa que a estrutura da garganta ela pode ficar inflamada, ela pode ficar inchada, né? Na linguagem científica, ela pode ficar edemaciada, pode surgir um edema de glote e a pessoa apresentar insuficiência respiratória, complicações nas falas, pneumonia por causa de possíveis aspirações que podem acontecer, né? E também podem levar à morte, né? Tem também a tosse. Então esses aqui que eu listei aqui no slide são o que? Sintomas, né? Sinais, manifestações clínicas leves. Mas tem também as graves, que foram essas que eu falei agora, né? Na forma grave, podem ver o que? Problema na fala, insuficiência respiratória relacionada a edemas, que pode surgir, pneumonia por causa da aspiração, de possíveis aspirações que podem acontecer, broncoaspirações, né? E no nariz a gente viu uma obstrução nasal, hemorragia nasal, coriza, crostas, surgimento de feridas. Então essas manifestações clínicas a gente pode ver nessas imagens aí algumas lesões que muito vai comprometer a imagem, principalmente quando ela aparece no rosto. Vejam aí desse menininho, esses três, tá? Que a gente identifica também, que é a questão múltiplas, então não tem só uma.
E nos demais a gente vê a presão de pequena, a gente vê uma mais grande na região da face desse homem. Então a gente vê que elas apresentam de diferentes formas, de diferentes maneiras. Então, o diagnóstico, gente, é o clínico e epidemiológico, né, através da avaliação clínica, identificação de sintomatologia, de locais onde tem um grande número, tem chances de ter o vetor, de ter presença de hospedeiros. Então, um diagnóstico clínico e epidemiológico associado a um diagnóstico parasitológico, imunológico, molecular e a testes, né, como o teste intradérmico. Então, a avaliação clínica dos sinais, dos sintomas, associada à questão epidemiológica naquela região, naquele local, da presença de vetores, da presença de hospedeiros e também, né, os diagnósticos parasitológicos, né, são os laboratoriais, que vai ser o que o parasitológico? Pesquisas de amastigotas em esfregaço da lesão ou imprint de fragmentos de tecido do paciente. Então, vai identificar a presença desses amastigotas, certo? Ele também pode ser identificado através de quê? De aspirado da medula óssea, vai identificar a presença. O parasitológico, como o próprio nome já diz, vai identificar a presença do parasita. Então, o esfregaçozinho da lesão vai fazer uma pequena raspagemzinha nas feridas que a gente viu e, através disso, identificar se vai ter a presença ou não de amastigotas. O imunológico, que vai ser o que? A identificação da presença de anticorpo, para saber se o corpo já produziu alguma célula de defesa, se já está criando, se está aumentando, se está aumentada essas células de defesa, se o corpo está tendo imunidade para combater o parasita. Questão molecular, reação em cadeia de polimerase, vai identificar o DNA do parasita, identificar a presença do parasita, né? E esse teste intradérmico, que vai ser um testezinho onde vai identificar o tamanho da mancha parecido com a prova do laço, da dengue, né, que você já viu. Então, como o nome diz, né, o teste intradérmico vai ser um teste na pele, dentro da veia, está relacionado à pele, né? O nome do teste é teste intradérmico ou de teste intradérmico de Montenegro ou da Leishmania, tá certo? Então, tem boa aplicabilidade na clínica, ele é de baixo custo, tá certo? Só para identificar, vai fazer uso de uma régua, tá certo? Então, a positividade é de 84% a 100% nas formas cutâneas, tá certo? Então, vai ser assim, uma modalidade de diagnóstico bem simples, bem utilizada também, e importante, né? Que não é caro, que não traz muitos custos, tendo, como é que eu posso dizer, maior acesso, estando disponível e maior acesso, tá certo, gente? Então, se eu perguntar a vocês as modalidades de diagnóstico, vocês já vão saber, conseguir identificar essas aí, certo? Que essa última é importante também, que ela vai identificar a questão da sensibilidade, já como eu falei para vocês no início, que ela pode ser indolor, né? As lesões elas podem ser indolor ou não, tá certo? Então, com relação à questão da leishmaniose tegumentar, é isso que eu tenho que trazer para vocês.
né, com relação à leishmaniose tegumentar. O nosso foco principal, na verdade, é a leishmaniose visceral, né? A gente vai ver que a diferenciação vai ser a questão da sintomatologia, que vai ser das manifestações clínicas que vão ser diferentes, tá certo? Então, a gente vai entrar agora na questão da leishmaniose visceral, que a gente viu anteriormente a tegumentar, que está relacionada principalmente à questão de lesões na pele, tá certo? Então, a gente viu, é bom entender, ficar claro, que são apenas pontos que a gente está vendo para poder conseguir chegar nas estratégias de prevenção, profilaxia. Como eu falei para vocês, eu não poderia chegar aqui e pular diretamente para as estratégias sem vocês reverem, né, um pouquinho por cima, para depois não estarem dizendo, o professor está enrolando, o professor não está explicando tudo, o professor está está passando, não está adentrando muito nos assuntos. Então, só explicando a vocês que não estou adentrando muito nos assuntos, porque não é o nosso foco trabalhar, entrar a fundo, até porque é algo bem amplo, é algo que leva horas e que eu acredito que não faça parte no momento, não faça parte da realidade que vocês estão pensando agora no momento, não é parte do objetivo da aula, né? Uma vez que vocês também já tiveram conhecimento sobre o tema, tá certo? Então, vamos entrar agora na parte da leishmaniose visceral, tá certo? Que aqui a gente já vê, né, o hospedito principal aí, que é o cachorro, e a gente vê também a presença de uma criança aí, né, com o abdômen, a barriga bem distendida, que aí pode ser o quê? Uma esplenomegalia ou hepatomegalia, né? Que a esplenomegalia é o aumento do baço, a hepatomegalia é o aumento do fígado. Então pode estar relacionado nessa imagem aí. Apresenta também aí o dog, o cachorrinho, o cãozinho com lesões, né, na região ocular, tá certo? Então, a leishmaniose visceral, antes, né, ela era considerada uma doença, né, emitentemente rural. Então, ela era considerada uma doença rural, só quem tinha eram as pessoas do sítio, né? Só que a realidade mudou. Anteriormente, né, ela vem se expandindo nas áreas urbanas, de médio e de grande porte, e ela vem se tornando um problema de saúde pública. Então, é uma doença, né, de importante impacto, que causa um impacto significativo na saúde pública, né, envolvendo diversos atores, sendo as principais vítimas crianças, tá certo? Então, a leishmaniose visceral é uma doença crônica e sistêmica, né, que quando não tratada pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. Então, a gente entende o que é uma doença que ela vai ter cura, né, e que é importante quando a gente vê essa estatística de evoluir para óbito, quando a gente vê essa estatística em 90% dos casos, então a gente vê que é muito uma estatística significativa. Então ela também tem outras nomenclaturas, né? Elas podem ser chamadas de calazar, ela é conhecida principalmente como calazar, esplenomegalia tropical ou febre dum-dum, né? As principais nomenclaturas, sendo que leishmaniose visceral é a nomenclatura científica, e o calazar ela vai ser a mais comum. Ei, fulaninha está com calazar, tá certo? Então, outro ponto importante também, gente, é que a questão da sintomatologia, né? Que muitos infectados, eles
apresentam uma forma assintomática. Então, posso dizer que eles tenham, né, o parasita, só que não apresentem sintomas, tá certo? Então, no Brasil, acomete todas as faixas etárias, mas cerca de 80% dos acometidos são em crianças. Então, aí um dado, né, que eu vou estar dizendo para vocês, 54,4% em menores de 10 anos. E dessa porcentagem, né, 41% em menores de 5 anos. Então, a gente vê aí a questão significativa, né, de acometimento em crianças. Né? A gente vê que a principal atingido, a principal vítima, né, vai ser as crianças. E isso aí pode estar relacionado à questão de imunidade, à questão de estarem mais próximas dos hospedeiros, no caso dos cachorros, tá certo? De manterem, né, serem mais suscetíveis a adquirir a patologia, tá certo? Então, só uns dados epidemiológicos para poder vocês compreenderem, né, a questão de nomenclatura, que ela também pode ser chamada de doença do cachorro, né? Então, vamos passar aqui próximo. É uma doença, a leishmaniose visceral é uma doença sistêmica grave que atinge as células do sistema mononuclear fagocitado do homem e animais, sendo os órgãos mais afetados o baço, o fígado, linfonodos, medula óssea e pele. Então, uma informação importante aí, que a gente vê que principalmente os mais afetados vão ser o quê? Baço e fígado, que vão, sintomatologia que vão ser apresentadas, vai ser o aumento, então o crescimento anormal desses dois órgãos, o baço e o fígado, tá certo? Então, a leishmaniose visceral, ela vem constituindo um sério e importante problema de saúde pública devido à gravidade das manifestações da doença, à sua incidência e pelo seu alto índice de letalidade quando não tratada, né? Coisas que eu falei anteriormente, questão de saúde pública, questão de que se não tratada ela pode levar ao óbito, pode culminar no óbito, tá certo? Então, nesse lado já tem informações que eu já havia falado anteriormente. Então, agente etiológico, que vai ser o vetor, né? Vai ser o causador, aliás, vai ser protozoário Trypanosomatides do gênero Leishmania, que a gente já viu, né? E nas Américas, a Leishmania chagassi. Então, protozoário da visceral, agente etiológico, vai ser a Leishmania chagassi. E os reservatórios vai ser o quê? Os reservatórios na área urbana vai ser o cão, né, o cachorro, que é considerada a principal fonte. E também no ambiente silvestre, o reservatório vai ser o quê? As raposas, tá certo? Então, o cão, ele vai ser o principal, né? Por isso que a gente viu anteriormente que ela também pode ser chamada de doença do cão, doença do cachorro, justamente porque ele é o principal reservatório, tá certo? Então a gente vê aqui, né, a questão do agente etiológico, de reservatório, bem por cima, protozoários Trypanosomatídeos do gênero Leishmania, e nas Américas o principal é a Leishmania chagassi, tá certo? Que vai ser o principal, né, agente etiológico das Américas. E os reservatórios, raposa na área, podemos dizer, rural, e o
cão na área urbana. Então, o vetor, né, o que vai fazer o transporte, vai ser quem? O flebotomínio. Né? No Brasil, os vetores da leishmania são os insetos flebotomínio do gênero Lusomia longipalpus, também conhecido como mosquito palha, birigui e tatuíra. Então aí a gente já viu esse danadinho aí, que vai ser o que transmite, que vai estar vai carregar o parasita. Né? Então, Lustomia cruzi, também incriminada como vetora em áreas específicas dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, o mais comum vai ser o que? A Lustomia longipalpus, só que a Lustomia cruzi, ela também vai estar presente no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, tá certo? Então, esses vetores, esse vetor aí, é o mesmo procedimento que eu falei anteriormente da leishmaniose tegumentar, é o mesmo mosquito, flebotomínio, a fêmea, que ela que vai estar aí pronta para estar fazendo a transmissão, tá certo? Então, vamos passar aqui o modo de transmissão, né, que a gente já viu também, que vai ocorrer através da picada dos vetores infectados pela leishmania. Então, eles vão estar carregando o vetor, vai estar carregando, vai estar levando o parasita, igual eu expliquei anteriormente. E o período de incubação vai ser no homem é de 10 dias a 24 meses, 10 dias a 2 anos, com média de 2 e 6 meses. E no cão de 3 meses a vários anos, com média de 3 a 7 anos. Então, vejam que é um período de incubação longo, né? E um ponto importante aqui com relação ao modo de transmissão é que a gente viu também que não é transmitido de homem para homem, mas estudos têm demonstrado a hipótese de que haja a infecção, né, de cão para cão, através da ingestão, quando um cão vai ingerir um carrapato infectado. Então isso aí são só hipóteses, ainda não é nada certo. Sempre vai ter que ter a presença do vetor, que vai ser o mosquito, que vai estar fazendo o transporte do parasita, do hospedeiro para a pessoa, para o homem. Então é variável o período de incubação, como a gente viu, não demora muito, pode demorar poucos dias, como também pode demorar meses, tá certo? E vamos passar aqui. As manifestações clínicas, né, as principais, vão ser o que? A febre, emagrecimento, esplenomegalia, que vai ser o aumento do baço, que vai ver vai ficar aquela barriga crescente, aquela barriga grande, né? Aumento do volume abdominal, que já, como eu falei, vai estar relacionado à esplenomegalia, como também a hepatomegalia. Então, a esplenomegalia vai ser o quê? O aumento do baço, e a hepatomegalia vai ser o aumento do fígado. Hepato está relacionado a fígado. Então, aqui as principais manifestações clínicas. Então, na maioria das vezes, principalmente nessas regiões como Amazonas, regiões propícias. Então, aí quando uma criança, um determinado
usuário apresenta questão febre, mais a esplenomegalia, hepatomegalia, então já começa a investigar para identificar se é ou não a leishmaniose visceral. Então ali foram as manifestações clínicas no homem, tá certo? Então no cão vai ser o que? Lesões oculares, né? A gente viu naquela primeira imagem, né? Internamente, né? Por dentro vai ter o que? Rins, fígados, são os órgãos mais afetados, dermatite, descamação, queda de pelo e ulcerações, atrofia muscular, anemia e emagrecimento, né? E também a onicogrifose, que vai ser o crescimento das unhas, que a unha do cão ele vai crescer, vai ficar bem enrolada. Então, quando vocês, como agente de combate a endemias, quando estiverem fazendo as visitas de vocês, então quando vocês identificarem um cão com essas características, então vocês já podem pensar o quê? Que ele pode estar sendo, né, um hospedeiro, né, que vai estar ali sendo uma fonte para que o mosquito esteja fazendo o transporte do protozoário, do parasita, para a população e causando, né, a leishmaniose visceral. Então eu coloquei aqui as manifestações clínicas no cão justamente por isso. Então é bem característica, é bem simples de identificar, porque a presença logo do cão ele vai ser bem sofrido, né? A queda de pelo ela vai ser bem presente, né? Questão da perda de peso, da onicogrifose, que vai ser o crescimento das unhas, as unhas deles vão ficar bem grandes. Então é importante trazer para vocês fazerem essa identificação, né? Então aqui vocês podem identificar, né, lesões oculares, emagrecimento, a onicogrifose aí, ó, as unhas, o cachorro bem emagrecido, né, problemas oculares aqui nesse cão. Então vejam que é bem significativo, né, bem identificável, bem fácil de identificar. Diagnóstico, né, a gente já viu anteriormente. A diferença desse aqui é que não vai ter a questão do esfregaço. Então, diagnóstico diferenciado, fazer a correlação com outras patologias que podem apresentar mesmo sintomatologia sugestiva. Então, fazer sempre é muito importante. As equipes elas fazem o diagnóstico diferencial, diagnóstico clínico, baseado nas manifestações clínicas, e o diagnóstico laboratorial, né? Que a gente viu, a identificação do exame parasitológico, a identificação do parasita, né? Que vai ser através do aspirado de medula óssea e do baço. E para isso, identificar a presença das formas, né? Amastigotas, que é aquelas que já vão ter sido convertidas, que a gente viu que elas entram no organismo do homem como forma promastigote, e através do processo que vai acontecer, elas vão ser transformadas em amastigotas. Então, nos exames parasitológicos, vão identificar essas formas amastigotas, tá certo? Hemograma, né, para identificar a questão da pancitopenia, que consiste na redução de hemácias, leucócitos e plaquetas, né? Identificar também a questão de anemia, certo? Exames imunológicos, sorologia, para identificar a presença de anticorpos, e os testes moleculares, que vai ser a questão PCR, né? Para identificar a presença de DNA do parasita, né? E as estruturas que compõem o parasita, tá certo? Então, só breve, né? Bem breve, só tópicos assim objetivos para vocês terem um pouco do conhecimento. Então aqui o ciclo, né, que é o ciclo que eu já falei anteriormente,
tá certo? Então, as formas pró-mastigotas, elas vão ser inoculadas pelo mosquito, né? Vão ser inoculadas através da alimentação do mosquito, da fêmea do mosquito, flebotomínio. Então, quando vai se alimentar, no momento que ela está ali sugando o sangue, ela também está depositando o parasita na forma pró-mastigota. Então, esse parasita na forma pró-mastigota, ele vai interagir, vai invadir os macrófagos, vão escapar das defesas e vão se multiplicar, né? Vai haver aquela multiplicação, né? Multiplicação rápida, e vai acontecer o quê? O macrófago, ele vai ficar cheio, né? E a partir daí ele vai, podemos dizer, né, falando na linguagem popular, ele vai explodir. No momento que ele explode, vai liberar vários macrófagos na corrente, tá certo? Então, quando o mosquito pica novamente, né, ele vai, quando o mosquito que não está infectado pica, o homem pica o cão que já tem a forma, então ele vai inocular a forma amastigota, e essas formas amastigotas, elas vão ser convertidas em promastigotas, vai invadir o macrófago, vai explodir novamente, né, vai migrar, né, para a faringe do mosquito, e aí vai ficar repetindo o ciclo. Então, eu expliquei bem direitinho o ciclo na parte da leishmaniose tegumentar, né, expliquei, então aqui o ciclo você já conseguiu, né, o ciclo do homem e o ciclo do mosquito. Lembrando que quando eles vão invadir, né, as estruturas, como baço, fígado, medula, por isso que vai causar os sintomas, tá certo? Lembrando, gente, que esses mosquitos, eles gostam de ficar em locais escuros, locais com presença de árvores, muitas árvores. Por isso que ele era considerado da zona rural, por causa da presença de árvores, né? Mas isso aí não é mais uma realidade, porque também já migrou, já se faz presente nos centros urbanos, tá certo? E o mosquito, ele gosta de fazer seus passeios, né? Falando na linguagem popular, durante a noite, à tardinha e à noite. Então, com relação ao tratamento, gente, né? Só para vocês terem noção de que existe tratamento, questão de dose vai ser de acordo com análise, questão de peso, tá certo? Uma análise clínica, avaliação de peso e aí a prescrição do tratamento por parte do médico. Então, o tratamento eles são feitos com antimonial pentavalente e anfotericina B-lipossomal. Então, a antimonial pentavalente, ela tem a vantagem de poder ser administrada a nível ambulatorial, que diminui os riscos relacionados à hospitalização. Então, nos níveis iniciais, nas portas de entrada, então, ele pode ser prescrito, ele pode ser administrado, né, o que vai reduzir o risco de hospitalização. Então, ou seja, o acesso vai ser mais fácil, o acesso é facilitado, né? E a anfotericina B-lipossomal, ela é a única opção no tratamento de gestantes e de pacientes que tenham contraindicações ou que manifestam toxicidade ou refratariedade relacionada ao uso dos antimoniais pentavalentes. Então, esse daqui, o anfotericina, vai ser uma oportunidade de tratamento para aquelas pessoas que podemos dizer que vão ter alergia ao antimonial, que não podem fazer uso do antimonial por causa das composições. Então, o tratamento são usadas essas duas modalidades, só para vocês terem ciência que existe. E agora, né, a parte mais, né, as estratégias, o controle, né, como é feito o controle. Lembrando, gente, que elas são notificadas, tá certo?
A notificação também é uma modalidade de controle. Então, se eu fosse seguir à risca o tema da aula, então eu teria pulado diretamente para essa parte aqui, né? Que é o controle. Então, o controle da leishmaniose, tanto da leishmaniose tegumentar como da visceral, elas vão ser divididas, né? Então, dirigidas ao homem, dirigidas ao vetor e dirigidas à população canina, né? Como sendo considerado o principal agente, né? O principal hospedeiro, aliás. Então, dirigidas ao homem, estimular medidas de proteção individual, tais como o uso de repelentes, de mosquiteiros de malha fina, bem como evitar se expor nos horários de atividade do vetor, né? À noite. Então, questão do mosquiteiro de malha fina, por quê? Porque o mosquito, gente, ele é bem pequenininho. Então, tem que adquirir, fazer uso de telas, né, mosquiteiros, que evitem a passagem do mosquito, tá certo? Então, dirigidos ao vetor, saneamento ambiental, né, desencadear medidas simples para reduzir a proliferação do vetor, como limpeza urbana, eliminação de resíduos sólidos, orgânicos e destino adequado dos mesmos. Eliminação de fonte de umidade, né, que é o que eles gostam. Então, no momento que vocês estão lá fazendo a visita domiciliar, fazendo a inspeção de terrenos baldios, fazendo a visita domiciliar ampla, olhando tudo que está ao redor daquela residência, então vocês vão estar identificando, né, e adotando essas medidas dirigidas ao vetor, certo? Dirigidas à população canina, controle da população canina errante. Nas doações de animais, o exame sorológico deverá ser previamente realizado. Então, um ponto importante que vocês têm que orientar. Lembra que eu falei para vocês na questão da visita, tem que ser uma visita ampla, né? Não só identificar, focar a questão só da dengue, mas você pode, ao entrar numa residência, identificar se naquela residência vai ter um cachorro, né, um gato, identificar as condições daquele cachorro, aquele animal, tá certo? Então, a questão da vacinação vai ser importante também, né? Então, organização do serviço de saúde também é uma medida de controle, né, dirigida aos humanos. Essa organização do serviço de saúde, né, preparar o serviço para atender a preparação do serviço, né, por parte dos gestores, das equipes, para atender a população que apresenta sintomas de leishmaniose visceral, né, visando diagnóstico, tratamento adequado e em tempo hábil, né, dirigido ao vetor, controle químico imediato, identificar identificar locais que tenham a grande presença de vetores, tá certo? Dirigidos ao controle do reservatório canino, né, do cachorro, eutanásia canina, né, os animais sororeagentes, então animais que estejam positivos, que estejam com muita sintomatologia, então eutanásia, questão de vacinação, questão de educação e saúde, né, de uma maneira geral, levando informações para a população, para a comunidade, levando pontos específicos, nos pontos principais sobre a leishmaniose. Então, manterem, né, vocês como sendo agente de mudanças, né,
recomendações, atividade de educação e saúde, realizando, né, em determinados ambientes, né, na comunidade, levar informação, né, orientações para que a população tenha conhecimento, tenha ciência da leishmaniose, né, do impacto da leishmaniose. Leandro, mas aqui não é uma região que tem muitos casos, é mais lá para a região norte, a gente vai fazer isso, tem que fazer, porque pode não ter muita quantidade, né, estatística não pode ser tão significativa do que relacionada à região norte, mas tem sim casos e tem que estar atentos e manter o foco, o papel como agente de mudança, tá certo? Então aqui tem até um folderzinho, né, que eu trouxe para vocês, que é justamente relacionado ao hospedeiro, né? Proteja seu amigo e acabe com o mosquito. Então, mantenha seu quintal e a casinha de seu pet sempre limpo e livre de lixo. Vocês podem usar nas orientações, né? Deixe seu pet protegido nos horários que o mosquito age, ao amanhecer e à noitinha. Evite acúmulo de matéria orgânica em seu quintal, como restos de comidas e folhas. Fique atento à saúde de seu pet. Leve ao veterinário a menor suspeita da doença. Use produtos veterinários destinados a repelir o mosquito. Faça exame em seu cão. Vacine-o. Esse é de longe a medida mais eficaz da prevenção. Tô achando aqui que o aparelho quer dar uma pane aqui, um bug. Mas já estamos concluindo, né? Então aqui umas orientações básicas que podem ser repassadas, orientações simples que podem ser repassadas durante as visitas domiciliares, tá certo? Então, gente, sobre as leishmanioses, né, era isso que eu queria trazer para vocês, né, bem simples, apenas tópicos, para poder a gente chegar nessas medidas que também são medidas simples, medidas de controle, profilaxia, são medidas simples que podem ser adotadas, né, e para vocês entenderem a importância de estarem vendo, de terem conhecimento sobre as leishmanioses, né, que vocês tenham uma visão ampla de quando forem fazer uma visita domiciliar, de identificarem, de orientarem. Então, acredito, né, creio eu que nessa aula de agora vocês tenham agregado alguns conhecimentos simples, de forma breve, que vocês têm subsídios para, se nesse momento fizerem uma visita domiciliar, saberem orientar as pessoas, né, os usuários, com relação à leishmaniose, certo? A próxima aula, né, daqui a pouco, vou só instalar o aplicativo aqui no outro dispositivo. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre malária, né? Vai estar tudo ok, vou fazer o possível para colocar a telinha, porque fica mais interativo, certo? Então até daqui a pouco.